as conexões musicais são sempre dependentes de qualquer coisa que para mim é importante no meio disto tudo, que é as conexões pessoais. Com o seu coração e alma, Igreja Esqueiro casou-se com a atriz Irene Velez, 3 meses após tê-la conhecido. Ambos tiveram uma vida longa e habitaram durante muitos anos em Caxias. Hoje, esta é a casa que nos acolhe, onde as palavras ditas ganham expressão e identidade. Esta casa que vive e viverá eternamente em todos nós, tal como Igreja Esqueiro. Sejam bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. O meu convidado de hoje é um ícone. É um ícone. É um ícone. Sim. É um ícone, Sim. um grande ícone da música Tá, portuguesa. obrigado por quem sois. Isto está aqui, é que nós em off já estivemos aqui a brincar um bocadinho com esta história do ícone. Mas pronto, é a verdade e tem que ser dita. Pronto, eu estava aqui também a falar em off que eu aprendi hoje uma palavra que é o cantautor, que tu és um verdadeiro cantautor, que eu não sabia, porque a tradução que eu sabia era em inglês, que era songwriter, não é? E estavas a... Sim, em espanhol é a mesma coisa também, não é? Cantautor também... Porque essa é uma expressão um bocado... não é nova, às vezes era pouco utilizada, porque nós dávamos sempre um bocado à pesca. O que é que eu falo, o que é que tu és? Sou compositor, sou autor, sou músico, sou cantor, sou o quê? Ficávamos... E de repente essa expressão veio-nos salvar um bocadinho a identidade, não é? E então, ser cantautor é um bocado isto, é o autor, compositor, intérprete. É aquele que faz tudo. Faz tudo. É tipo shampoo, se calhar é 3 em 1, não é? E que faz tudo. E isso facilitou de facto a designação das coisas, porque as pessoas têm muita dificuldade em falar das coisas se não tiverem um rótulo ou não tiverem uma designação. Eu lembro que uma das perguntas que se fazia muitas vezes era: mas que música é que tu fazes? Ou no tempo do Trovante, que música é que vocês fazem? E eu disse: mas porquê essa pergunta? Porque tens que identificar haver um rótulo. Imaginas logo a prateleira da farmácia com os frascos todos, com os medicamentos. Querem-se pôr um chapéu, não é? Um chapéu com uma coisa à frente, não é? E às vezes é difícil. Portanto, foi-se arranjando expressões. Os brasileiros foram muito felizes nisso, porque arranjaram o MPB, não é? Sim, sim. Aqui nós quisemos ir um bocado atrás disso também, mais a geração do Sérgio, do Fausto, etc. Nós que vimos logo a seguir, e buscar essa expressão também MPP, mas depois estás a imitar os brasileiros, não é? A música popular, o que é isto? Isso era sempre uma grande confusão. E essa do cantautor veio, nesse aspecto, neste departamento, veio facilitar um bocadinho a nossa vida. Né? Conseguiram adotar? Eu adotei completamente essa história e é muito engraçado quando tu falas com latino-americanos ou com espanhóis e te perguntam: mas que música é que faz? É português? O que é que faz? É fado? É logo a primeira coisa. Claro. Se é português, canta fado. Ainda ontem estava num almoço e atrás estavam a almoçar umas pessoas e eu disse assim: não, este está aqui, é o Luís Represo, é músico. E perguntava ao espanhol que estava com ela: mas o que é fadista? E eu tive que me levantar e disse: olha, desculpa. Fadista? Não, nada contra, percebes? Mas Sim, é logo a primeira coisa, percebes? Não é? Ninguém pergunta a um espanhol, mas o espanhol é o artista, é a música que é aquele que canta flamenco, ou um brasileiro se é sambista. Mas há logo esta identificação. E de facto ter uma identidade fora do fado ou fora de outros géneros e poder passear por outras coisas é um bocado a essência de ser músico popular, que era isso que eu estava a falar. Claro. Não é? O que é que se faz? Faço música popular, é isto. Isto é porque, entretanto, a minha introdução tinha mais coisas a adicionar, não era só isto. Então vá. Mas tem um bocadinho a ver também agora com isto. Então vai ser engraçado. Então, a parte que não tem nada a ver é que és pai de 4 filhos. Sim, exatamente. Pronto. E és o mais novo de 3 irmãos. Exatamente. E que tens uma grande paixão, que tem agora a ver com esta parte, só porque estamos a falar das tens uma grande paixão pela América do Sul. Sim. E também tens outro chapéu, que é o de escritor. Fizeste... Sim. Isto é um ponto curioso. Vamos lá. Já lá vamos. Mas pronto, isto porque estavas a falar das Américas e tudo mais, mas se calhar já lá vamos, porque eu no fundo, eu tinha planeado e gostava de manter a minha linha. Boa sorte. Porque Boa sorte. eu tenho sabes que isto é uma curiosidade pessoal.
esta aqui especificamente. Boa. Eu tenho uma paixão gigante pelos filmes da Disney e tu não tens noção das vezes que eu cantei ao teu som fervorosamente as músicas do Tarzan. Olha que bom. Não, mas tipo, para lá. Tipo, aquilo era uma coisa. Então, a minha primeira pergunta assim é: como é que foi para ti interpretar um filme da Disney? Porque eu sempre sonhei com aquela coisa de uma pessoa, claro que aí gravaste porque veio o cantado. Eu não sei, tu fizeste alguma voz? A voz também era? Não. Pronto. Não só essa parte, mas também uma música do Phil Collins, que ele também é incrível, não é? Pois, foram as duas coisas. Foi assim o 2 em 1. Em primeiro lugar, sim, de facto, de repente interpretar qualquer coisa escrita por Phil Collins, não é? De quem eu gosto bastante, gosto muito da obra dele. E, por outro lado, fazer parte do universo Disney. Cantar uma versão em português, tentar o mais possível, porque repara, quando tu vais cantar uma versão da Disney, tu não podes ir buscar, não te podes dar ao luxo de ser tu. Sim. Tens que ser tu, obviamente, mas a interpretação tem que ser o mais colada possível ao original. E estás a cantar, viste as imagens, estás a ver as imagens, não é porque tenhas que estar síncrono com as imagens, mas é porque aquilo te vai, às entranhas, não é? E então quando tu estás a cantar o Filho do Homem, o Son of Man, e que tu vais para ali fora, não, e dita em português, eu não sei, mas as palavras da música ditas em está português... muito bem, eu penso... Eu não sei se é a versão portuguesa da Rosa Lobato Faria, se calhar estou aqui a dizer um grande disparate, não me lembro qual foi, se não foi, peço desculpa ao autor ou à autora, mas de facto está muito bem feita, mesmo até em termos de sonoros, as palavras estão lá muito. E não foi fácil de cantar, por várias razões, para já porque quando o Phil Collins faz aquilo, compõe as músicas muito a pensar na sua própria característica vocal, no tom em que canta, etc. De facto, aquilo estava numa região aguda, complicada, e tem uma história engraçada, porque quando aquilo acaba, quando fazemos aquilo tudo, depois há um encontro com o Phil Collins em Londres. Ai, que giro. E eu vou lá para me encontrar com ele, para trocarmos um bocado de galhardetes, ou antes, mais os galhardetes ele para mim do que eu para dele. E de facto ele recebeu muito bem, foi simpaticíssimo, e uma das coisas que ele me perguntou foi como é que foi cantar o Filho de Homem, né? E eu disse-lhe, não foi muito bom, gostei muito, mas não foi fácil. E ele disse, vou-te responder, mas ninguém disse que ia ser fácil. Eu disse, sim, eu sei, que comecei a ficar irritado com aquela história. Então, mas sim, e ele perguntou-me, mas tu, como é que tu gravaste aquilo? E a música? E eu disse, gravei cantando. Mas cantaste direto assim? Eu disse, sim, foi direto. Então, mas é que eu não cantei direto. E eu comecei a crescer. Tu não quê? Não, eu não cantei direto. O que é que eu fiz? Eu baixei o pitch da máquina, portanto pus a máquina em mais lenta, portanto mais grave, cantei num tom mais grave e depois aquilo foi ao sítio e eu disse, olha, muito obrigado pelo aviso, à próxima vez avisa mais cedo, tá? Pronto, muito obrigado. Porque tu realmente estás mesmo... Aquilo está nos limites. E como aquilo estava nos limites da minha coisa, ele disse assim, não, espera um bocadinho, malta, baixa isto, está fixe, vamos embora. Mas de qualquer maneira, isto é daquelas coisas que têm piada por trás dos panos, mas foi uma experiência muito boa fazer isso. E depois também, quando cantei o Rei Leão 2... Sim. Qual era a música do Rei Leão 2? Já não me lembro. Eu sabia que era do Rei Leão 2 e que com certeza deve saber de cor. Elton John, acho eu. Deve ser acho que é Elton John. Mas pronto, foram duas experiências muito boas para já ter a noção do que é tu obedeceres a uma regra quando tu estás dentro do estúdio, quando não estás nada habituado a isso, né? E obedeceres a uma regra que de repente eu começava a fugir um bocadinho para mim, ou seja, para aquilo que eu sou, e lá dentro dizia-me o Santiago assim, não é assim. E eu disse, ok, tudo bem, então voltas atrás. E houve uma experiência fantástica. Depois, mais fantástica ainda, foi ver o resultado que isso teve numa geração, na tua geração, em que eu apanho malta de barba, como estes que estão aqui por trás das câmaras, não é? Que dizem assim, pá, canta o Filho do Homem, ou canta o Dois Sóis, e não sei o quê. Pois é verdade, não é? Porque já lá vão... Também queremos ouvir. Já lá vão alguns, não é? Alguns anos, claro, não é? Claro. E
e não sei porquê, eu nunca incluí de uma forma fixa as canções do Tarzan no meu repertório. Mas acho que é uma das coisas que eu vou fazer, Por porque, porque essa geração... Sou a primeira da fila. Sabes porquê? Sabes porque é que é engraçado? Eu já apanhei cenas deste género, das mães dizem assim, canta o filho do homem, ou as músicas do Tarzan, por favor, porque eu já pus para os meus filhos ouvirem. Portanto, aquilo já começa a ser o avô cantigas. Não, mas é muito bom, eu gosto imenso, gosto imenso. Ora, se por Gosto favor, imenso. Vou tratar do assunto, vou tratar do assunto. Portanto, quem estiver nesta geração já sabem. A próximo estamos lá batidos fila da frente de fans. Agora, há uma coisa engraçada. Nunca consegui saber, nem nunca houve ninguém que conseguisse dizer quantos discos é que se venderam. Não faço ideia. Fica aqui lançado para não faço ideia, porque a coisa se perdeu na nuvem do tempo. Também não faz mal, também não é por aí que o gato faz filhote. E diz-me uma coisa, como é que, se foi esta, eu não sei, acho que tu escreveste o livro mais tarde, não foi? Sim, muito mais tarde. Bastante mais tarde. E foi isto também deu assim a coisa de ligares a uma geração mais jovem? E qual é a mensagem do livro, que eu sei que ele também tem uma mensagem? Eu não li, mas gostava que me contasse. Isto é uma grande atrapalhada. É uma grande atrapalhada porque eu tinha partido uma perna, isto foi para aí há 10 anos. Parti uma perna e fiquei de perna estendida, um bocado impossibilitado de fazer aquilo que eu gosto, que era montar a cavalo, que era de fazer... E fiquei de perna estendida durante um mês e tal, bastante tempo em casa. E naquela história... não dá jeito de estar a tocar com a perna estendida, ia tocando aquilo que podia, mas estava a ficar um bocadinho para o aborrecido. E eu sou mergulhador. E de repente comecei a... Mergulhador à séria de... Sim. E comecei a lucubrar, escrever uma história sobre... Porque estava a ler coisas sobre cavalos marinhos e sobre a história de termos uma colónia de cavalos marinhos fantástica na Ria de Faro, que está bastante depredada, aliás, mas é uma das maiores do mundo. E de ter visto in loco, nas Caraíbas, em Cuba, cavalos marinhos e ter andado ali um bocadinho dentro e que ser um universo apaixonante, aquele animal que é uma coisa mínima, super frágil, mas de uma beleza extraordinária, que tem uma beleza e uma característica estética que nos liga muito ao nosso mundo real, a sua cabeça de cavalo, não é? Depois tem aquela história de ser ele que carrega os ovos, todo aquele animal é o macho que trata do assunto, não é? Ou seja, de vez em quando dá jeito também. Não, exatamente. Isto é muito que se lhe diga. E de repente comecei a pensar a criar uma história de um cavalo marinho preto, que não há cavalos marinhos preto, embora o Paulo Serra Lopes me diga, sim, mas não é bem preto, mas é um cavalo marinho preto, que é o Tição, e comecei a transportar um bocadinho o lado da inclusão, ou seja, porque é que o cavalo marinho, por ser preto, que não há uma figura, mas porque é que o cavalo marinho por ser preto, é um cavalo marinho diferente. Porque é que ele é diferente? Qual é a mais-valia que ele traz? Ele à sociedade dele, não é? E por conhecer e por ter convivido muitas vezes de perto com os vários tipos de animais que por ali andam no Recife de Coral, comecei a escrever uma história em que o Tição tem uma vantagem, que é ser preto. A vantagem dele é ser preto. É um bocado, não é bem... É a vantagem que ele tem em relação aos outros. É um menino como os outros, que brinca como os outros, mas os outros não segregam, de facto não há aqui uma... Mas ele, de repente, ele também não se dá conta da vantagem que tem. E ele acaba por ser um bocado o herói da história, porque consegue safar os amigos de uma situação em que se meteram porque deram o passo maior que a perna e como todas as crianças desobedeceram àquilo que os mais crescidos disseram, não vão para aí, que para aí é perigoso. E então é perigoso, boa, então é para aí que a gente vai. Não é? E todos os ingredientes estão debaixo de água e são debaixo de água, ou seja, não há qualquer contacto com a superfície. E, a não ser de coisas que aparecem por ali, tem algum humor e algumas piadas, algumas referências que não são captáveis pelos mais novos, mas são captáveis pelos mais crescidos. Ou seja,
A ideia é um bocado quando tu estás a ler o Também te livro ao teu conectas com o filho, de pai. repente riste por uma piada e ele até te pergunta: "Oh pai, estás-te a rir porquê?", não é? Isto aconteceu. Que giro. É que, E a é que aí ideia há a ligação, é consegues criar falar essa. para os dois, A não ideia é é? um bocado essa, né? Em que lá está a história de ser pai, não é? E de ter esta. E começar a criar também, e eu próprio me divertir enquanto estava a escrever aquilo, não é? Claro. Sem qualquer pretensão, mas a minha maior pretensão era escrever uma coisa que me divertisse e que fizesse sentido. E acaba também com um lado de paixão, com um lado de enamoramento, não é? Portanto, é uma história que tem os vários ingredientes. Tem o ingrediente da aventura, tem o ingrediente da inclusão social, tem o ingrediente do papel da interação que os vários membros da sociedade têm para a história, tem o lado do amor, da paixão. E foi uma forma de tu pôres os teus valores, digamos, aqui Também, para o sim, mundo? não, claro que nós quando escrevemos, temos não digo essa obrigação, mas há um fator natural de Claro. nós nos expormos. E quando nós nos expomos tudo, não é? Expomos aquilo que nós somos, em termos como cidadãos, como a história que nós carregamos connosco. E é muito engraçado essa história da escrita, porque várias vezes me perguntam, às vezes estou em sessões em que se partilha entrevista com música, que acontece em feiras do livro, etc. E quando estava na apresentação também desse livro, ou quando eu falo do livro, as pessoas perguntam: "Eu não sabia que você escrevia." E eu fico a olhar para as pessoas e digo assim: "Então, as músicas e as todas que eu canções todas que eu escrevi. escrevi?" Não é? Exato. Depois as pessoas ficam a olhar para mim: "Eu nunca tinha pensado nisso." Pois, Ok? claro. Isto é muito engraçado, porque a dimensão de uma história que é escrita em 10, 20, 30, 200, 300 páginas, comparativamente com uma dimensão de uma história que é escrita em 4 quadras. Ou numa canção, Sim, ou sim. numa canção que demora Que é 3 uma minutos. arte conseguir, Né? muito difícil, acredito, É, de conseguir pôr a história toda tão eu vou reduzida. confessar aqui uma história que me aconteceu em Cuba. Estava em casa do Pablo Milanés, estávamos reunidos uma data deles, e inclusivamente quem estava presente o Gabriel Garcia Marques. E estávamos todos na conversa conversávamos tudo sobre, eles conversavam sobre as mangas dos pátios de casa deles, eu falava sobre os limões do meu, porque cá não há mangas, estava a falar das coisas mais disparatadas, mais comuns da vida. O Pablo cantava eu, estávamos todos na converseta, e o Gabriel Garcia Marques de repente diz assim: "Eu de facto tenho uma grande admiração por vocês enquanto escritores." Ficámos todos a olhar para ele. E ele disse: "Não, é porque vocês conseguem fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu tenho todas as folhas do mundo para escrever livros, para escrever as minhas histórias, os meus contos. Vocês não, vocês têm um bocadinho deste tamanho para escrever aquilo que vos vai na alma, aquilo que querem transmitir, a história que querem contar." E isto de facto é fantástico, e eu não sei fazer isso. E nós, depois está bem, mas eu também não sei fazer o outro. Cada qual fica com a sua, No seu. cada um no seu trabalho. E isto de facto é muito interessante, percebes? Porque essa história de, mas não sabia que você escrevia. Pois, mas é verdade, não é? Claro, e faz todo sentido. E esse lado, mas há aqui uma grande diferença na forma como tu jogas com as palavras, como tu trabalhas as palavras. Ou seja, o barro é o mesmo, mas a forma como tu lhe metes a mão, pode ser numa roda de oleiro, ou pode ser com um estilete, são formas diferentes. A delicadeza com que tu trabalhas são formas diferentes. Mas o barro é o mesmo. Sim, Não é? sim. Tens que descobrir qual é a tua forma também, Tens qual é a tua de descobrir por onde é que ele te vai, porque o barro é um ser vivo e a língua é um ser vivo, não é? Claro. E por onde é que ela te O poder leva? que ela tem, não é? O poder que ela tem é te levar e te arrastar para um sítio, percebes? Em que ela própria diz: não é essa palavra que eu quero. Percebes? Para tu, enquanto quando estás no meio da escrita e corre a caneta e tu dizes: não é essa palavra que eu quero. E depois de facto não é nada disto. Vai-te estragar esta história toda. Vai que arrisca, e arrisca outra vez, e faz outra vez, e arrisca outra vez. Não é? Isso faz-me pensar numa pergunta que tinha aqui, que era no processo criativo, todo na construção, toda, até ao concerto, qual é que é o momento em que. O que é que tu gostas mais de fazer? É esta parte da escrita ou. Não, há duas.
vou-te dizer qual é a parte que eu gosto menos de fazer, que é gravar os discos. Gravá-los. Que é o estado que é gravá-los. Que é aquela sensação da perenidade. Ou seja, isto está feito, isto já não vai daqui, a que já acabou por mais. E eu não gosto nada disso. Porque acho que tudo evolui, tudo muda, tudo tem esse processo é inevitável, não é? Faz parte, faz parte do universo. O universo funciona assim, não é? E não estou a falar no universo daquele lado esotérico que toda a gente diz agora que é o universo que fez e o universo que existiu. Que eu adoro. Está bem, eu também adoro o universo, que eu estou aqui no meio, não faço parte de uma porcaria, de uma caganita de mosca no meio de uma coisa enorme, não é? Mas o universo tem é assim, funciona assim. Evolui, muda, está em expansão. Ele está em expansão. Toda a hora. Não é? Ele está em expansão. Se eu próprio está em expansão, porque é que eu não estou? Claro, não é? claro. Porque é que aquilo que eu faço não estará? Não é? Não dá de estar. E quando tu vais para o estúdio e começas a fazer aquilo que disse, não, se calhar. E tu sabes perfeitamente que no próximo espetáculo, quando eu for tocar a música, já vou meter outros ingredientes, já vou cantar de maneira diferente. Não era nada disto que eu queria fazer. Muitas vezes ouço os meus discos antigos e disse quem me dera agora gravá-los outra vez. Percebes? Claro, sim. Essa é a parte que eu gosto menos. Sim. Embora goste muito do trabalho com os músicos, gosto muito da experiência que se passa com eles, etc. Isso é fantástico. Agora, a parte que a mim me dá mais satisfação é quando, no meu isolamento, no meu canto, acabei de escrever e de repente sinto um arrepio de ter o arrepio da obra acabada, do trabalho acabado, percebes? Em que tu dizes, é isto. E curiosamente, muitas vezes é isto e eu não sei bem o que é que aquilo quer dizer. Ou seja, sei que aquilo quer dizer, mas sei que há ali mais qualquer coisa que depois muitas vezes venho a descobrir 1 ou 2 anos depois, durante um concerto em que estou a tocar e digo assim, afinal de contas é isto. E é muito engraçado a forma como tu exprimes a tua ideia, aquilo que tu queres conversar com as pessoas, mas sabes que há aqui qualquer coisa mais que tu queres dizer, mas não consegues dizer, não consegues exprimir, porque isto são camadas. Claro. E então essa última camada, de repente, quando dás por ela, se calhar dás por ela só 2 anos depois, ou 2 meses depois. É muito engraçado o mistério da tua própria criação. Sim. É uma linda expressão, mas é o mistério da tua própria criação. E tu estavas a dizer que é uma obra acabada, mas que no fundo está a nascer ao mesmo tempo. É lindo, é a tal expansão que estavas a dizer, constante. Ou seja, imagina tu, vou fazer aqui um paralelismo que pode ser um bocado estúpido, mas força, ser estúpido dá vontade. Não, que é tu plantares quando plantas a semente na terra, ou aquilo que está, ou a plantinha primeira, que lá te pegares, abrires a terra, pôres a planta, te criares as melhores condições para ela estar, perceberes onde é que ela está, de repente dizes assim, está aqui, que agora vai, sabes, crescer. A parte mais chata é tu tens que carregar aquilo todos os dias, não é? Exato. Que é para evitar que aquilo seque, não é? E tens cuidado para não irem lá os pássaros, não sei, é cuidares daquilo. Depois tem outra parte muito boa, que é quando ela finalmente te dá a primeira flor ou te dá o primeiro fruto, não é? É um bocado isso. Total. Sim, faz sentido ou não? Faz todo o sentido. Para mim fez. Pronto. Já não é mau. Mas é lindo. Não, Muito obrigada mas é isso por mesmo, esta partilha. é isso mesmo, percebes? E eu estava aqui também porque estavas a falar dos teus amigos de Cuba e pronto, e tu fizeste imenso pela indústria portuguesa, não é? Pela indústria da música portuguesa e foste uma pessoa que do mundo, não é? Que foi para o mundo e a parte de Cuba tu conseguiste. Primeiro eu gostava de saber, tipo, como é que é para um músico português ou para um português eu sei, eu confesso que eu também já viajei pelo mundo e sei os desafios que nós já passamos naturalmente, mas se calhar tu, com a tua história da música chegares lá e seres recebido também por um país que te recebeu bem, não foi? Os amigos, como é que foi essa ida? Porque acho que há muitos portugueses, até jovens principalmente, que hoje têm a sensação de que se calhar às vezes Portugal não tem espaço para eles, não é? Ou não lhes consegue acompanhar naquilo que eles gostariam de fazer, ou até mesmo os antigos já sentem isso. E como é que um país, vingar num país lá fora, qual é a experiência? Isto aqui, a experiência foi muito
tem uma particularidade que não se identifica com alguém que quer, eu agora vou exportar a minha música. Isto funcionou ao contrário. O Trovante acabou e eu digo, o que é que eu vou fazer agora? Não é? São 16 anos a trabalhar numa equipa onde todos nos conhecíamos uns aos outros, aquilo quase não tínhamos que falar para saber o que é que cada um de nós queria dizer com. E de repente ficas sozinho, diz assim, e agora o que é que eu faço? Pus-me a compor e a dar esses passos de fazer a obra toda em nome próprio e agora vou trabalhar como? Vou trabalhar o quê? Vou trabalhar com o quê? O que é que eu vou fazer isso? Com toda a gente a dizer, ou toda a gente, todas as pessoas a dizer-me o que é que eu tinha que fazer, tu agora vais fazer isto, vais fazer aquilo, não, tu agora é que devias fazer, não faças aquilo, vais trabalhar com... E eu de repente comecei a ficar... Comecei a ficar tipo gato, percebes? Que no meio daquela história toda sem saber o que é que eu ia de fazer. Claro. E comecei a ficar ainda mais em stress. E de repente lembrei-me de... Cuba é um país que eu conheço, a primeira vez que lá foi em 78, mantive sempre uma ligação forte e de perto com cubanos, nomeadamente com o Pablo Milanés, em que de repente pensei que nada melhor do que sair daqui e ir para um sítio onde não haja referência, onde eu tenho as referências, ou seja, para mim é um território amigo, né? Casa também. Onde eu não me sinto estranho nem fora de casa, onde eu tenho amigos que não são músicos, onde eu tenho amigos, tenho o Pablo, que é o Pablo, não é? E vou lá. Não é? E as pessoas que estavam cá não te iam chatear. Vou lá. E ali ninguém me chateia. Não é bem isso? Eu tenho imenso carinho por todas as pessoas que ficaram cá. É com imenso amor, mas é com muito amor que me vou embora. Exatamente. Obrigado, mas já volto. Obrigado, mas já volto. E fui para lá um bocado também com a noção que eles de mim não sabiam nada. Né? Sim. A não ser que eu era um cantautor. Boa. Exato. E que ia com uma série de músicas. E o Pablo disse pá, tu vais trabalhar com os músicos que trabalham comigo, com o Miguel Núñez, que era o diretor musical do Pablo, e foi até ao fim, até à morte do Pablo, e passou a ser o meu diretor musical também, mas naquela altura reúno-me com a banda toda do Pablo, que são músicos todos de primeiríssima água, com uma característica muito forte da música cubana, da música caribenha, mas fundamentalmente da música afro-cubana, mas músicos com uma formação académica, que isso também é muito bom, uma formação académica clássica, mas que na rua convive intimamente com a música popular e com a cultura popular, não é? Okay. Ou seja, um Miguel Núñez que no conservatório está a estudar piano com uma professora da República Democrática Alemã ou da União Soviética, não é? Daquelas que são... que de repente, quando acaba a aula, vai para a rua e vai tocar timba e as cenas do Pablo, percebes? Brutal. E portanto, são todos músicos desta estirpe. E tu pudeste também chegar lá e já que não te conheciam, foi tipo um reset total. Tipo, exatamente. Agora lá está. Vou-me descobrir totalmente. É um espelho. Também fui à procura de quem sou eu. Cadê à procura da minha identidade enquanto músico, enquanto artista, enquanto compositor, enquanto essa história toda, enquanto cantautor. E enquanto pessoa também? Ou não? Isso é sempre. Isso é sempre, qualquer passo que tu dás, descobres enquanto pessoa, sempre. Mas fundamentalmente aí, nesse lado. Nesse campo. E de facto, de repente, eles perceberam muito bem o que é que eu queria. Entre eles falaram, isto é muito engraçado, depois confessaram que disseram é preciso termos muito cuidado, porque ele é um cantautor português, tem a sua identidade, nós não a conhecemos, estamos a conhecer agora. Ele gosta do nosso universo cultural, mas nós não podemos cilindrá-lo com a força e o peso que tem o nosso universo cultural, que é enorme. Claro, sim. E, portanto, vamos fazer com que isto tudo faça sentido. Não é? E abraçaram-te totalmente. Não, pegaram em mim ao colo. Não, pegaram literalmente em mim ao colo Grandes amigos, isto foi um clima, foi uma experiência muitíssimo boa, onde nasceu uma amizade extraordinária entre eles,
família, nós hoje em dia somos todos família, falamos uns aos outros, há um que está nos Estados Unidos, outro que está não sei aqui, o Miguel está em Madrid agora, eu sou padrinho das filhas do Miguel Núñez, sim, percebes? Infelizmente o Pablo morreu há muito pouco tempo, é uma dor e é uma lacuna que aqui fica muito grande, porque ele cantou até ao fim, não é? Ou seja, ele não foi daquelas pessoas que deixou de cantar e depois não, ele cantou até ao fim, nos limites das forças dele. E tu conseguiste despedir-te dele ou não? Conseguimos cantar juntos aqui em Portugal em dezembro passado. Em dezembro de passado, não, de 22, de 21. De 21, quando ele veio, a última vez que veio cá tocar a Portugal. E estivemos juntos, e ele estava, ou seja, bom, adiante. Foi de facto e esta ligação ficou. Mas depois disso, o que é que isso aconteceu? Não, isso também não provocou que eu ficasse agarrado e que eu ficasse dependente daquela, não só daquela amizade, daquela força, de tudo aquilo. Continuo a ir a Cuba frequentemente, só não vou desde 2019. Vou lá ver as pessoas e vou descansar e descarregar. Há quem vá para outros lados, vou para ali. Sim, claro. Vários países de adoção. E depois fui trabalhar, curiosamente, no dia seguinte, porque o Miguel não pôde trabalhar comigo. De facto, há coisas que acontecem, que não há coincidências, as coisas acontecem porque as peças do puzzle assim se encaixaram. O Miguel não pôde, eu de repente tinha um disco novo, que é o Cumplicidades, que saiu a seguir, que eu fiquei a pensar, e agora vou trabalhar com quem? Não é? E de repente pensei no Bernardo Sassetti. E estamos a falar em 95, portanto eu não sei que idade teria o Bernardo Sassetti. E o Bernardo disse-me, eu não sei fazer isso. Não sei produzir, não vou produzir um disco que eu não sei fazer. E sabes. Às vezes se não sabes, ficas a saber, não é? Exato. Vamos fazer em coisa. E que se não sabes, ficas a saber. E então ele agarrou a produção desse disco, do Cumplicidades, onde eu fui buscar o David Spillane, que é um gaiteiro e um flautista irlandês, e de repente isto levou-nos para a Europa, para um outro universo que não o universo latino-americano e o universo latino. Começaram-se a espalhar pelo mundo. E a coisa começou a alargar, percebes? Começámos a... E pronto, e por aí fora. Depois voltei a trabalhar com o Miguel, que falou por aqui, e depois trabalhei com ele. Assim, depois as conexões musicais são sempre dependentes de qualquer coisa que para mim é importante no meio disto tudo, que é as conexões pessoais. Eu dificilmente consigo trabalhar com alguém, por mais extraordinário que seja na arte que faz, se não seja humanamente viável. Não é? Tem de haver aqui e mesmo aqueles que têm fama de não ser humanamente viáveis, comigo sempre tiveram uma relação extraordinária. Não é? E isso foi muito bom. Sim. Tornaram-se a tua família, não é? Completamente família. Portanto, para mim isso é fundamental. As pessoas dizem, aquela música é extraordinária, eu não trabalho com ela. Exato. Não me agradaria. Tem que bater o santo, como se diz do Brasil. Tem que bater o santo. Exato. Eles dizem Cuba também. Também se diz Cuba. O santo tem que haver ali eles têm que falar um com o outro. Exato. E sabes que, pronto, eu cada vez que entrevisto uma pessoa, eu falo sempre, eu prefiro falar com uma pessoa próxima. Sim. Muito melhor do que ir à internet pesquisar. E falei com o Flávio, que é o teu agente, teu amigo, e eu fiquei... Olha, foi uma conversa incrível que eu tive com ele, que adorei. E ele estava-me a contar que vocês trabalham há anos juntos, isto por causa de estares a falar das pessoas com quem trabalhas, e que tu és aquele artista que tu delegas mesmo. É tipo, olha, estás lá, tu fazes o teu trabalho, tens uma confiança na equipa, não é? Eu acredito nele, que permite, eu também sou produtora de eventos, portanto, sentir essa confiança, eu conheço deste lado como é que é, e que também te permite a ti fazer aquilo que estás a fazer, que é cantar e passar as emoções às pessoas. Nada melhor do que teres alguém em quem confias, que sabes que ele sabe, não é? Sim. Tu às vezes podes confiar em alguém, mas sabes que ele não sabe o suficiente para tu confiares totalmente. Então estás sempre com uma preocupação e com uma angústia. O Flávio, por exemplo, tem a vantagem, ou seja, quem tem a vantagem não é ele, sou eu, que tenho a vantagem de trabalhar com ele, de ter começado a trabalhar comigo quando não sabia nada.
né? Trabalhou na empresa onde eu era agenciado e ele foi-me, entre aspas, distribuído como road manager. Road manager para quem não sabe, é um termo que quer dizer que é alguém que é o teu assessor quando tu andas na estrada, quando tu andas nos concertos. E ele, a partir daí, foi aprendendo tudo. Foi aprendendo as coisas. E ele, como é muito observador, foi não só aprendendo aquilo que lhe dizia a respeito, mas foi também percebendo o que é que estava por detrás do por detrás e do por detrás. Né? Sim. E então foi ganhando essa sabedoria, essa perspicácia, foi enchendo o disco rígido dele de informação. Por outro lado, fez uma coisa que poucos fazem, que foi investir na sua formação. E foi tirar um curso de gestão cultural. E isso é notável, percebes? Ou seja, vai tirar um curso de gestão cultural, mas não vai ser o senhor doutor académico que... Não, isso serve para aplicar na vida que está e para pôr em prática. E quando acaba a agência onde eu estava, e ele vai também, ele decide fazer a sua empresa e fazer a sua vida, e eu tenho a sorte e o privilégio de ficar a trabalhar com ele, percebes? Portanto, nada parou. Ou seja, percebes? Sim. Aquilo que podia ser, houve aqui um interregno, houve aqui qualquer coisa, nada parou. Um bocado como aconteceu com o Trovantes. Quando acabou o Trovantes e eu vou para Cuba, nada parou, percebes? A coisa continuou. E isso dá-te, pelo menos, não te tira alguns anos de vida, não é? Claro. Percebes? E não te desvia o teu foco para tu de repente estás preocupado, agora vou ter que estar a formar outro, vou agora trabalhar com quem e aí já não confio, como é que eu não vou, percebes? E manterem-se alinhados ao longo destes anos, não é? E saber, porque isso é um bocadinho aqui outra questão que eu tenho, que é, de minha opinião pessoal, que não percebo nada de música, ok? Muito básica, mas eu sinto que já não se fazem músicas como antigamente. Pronto. E eu sou total ignorante neste assunto. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que a pior coisa que podemos dizer é eu não percebo nada de música, mas não. Eu sinto. Ou eu não percebo nada de pintura, mas não. Ou não percebo nada de cinema, não. Vamos lá ver uma coisa. Agora parecia daqueles políticos que estão sempre a dizer, vamos lá ver uma coisa. Não, a sério. Se calhar nós quando temos alguma coisa assim mais sério para dizer, temos de dizer, vamos lá ver uma coisa. Não. Vamos lá. Repara. Vamos lá esclarecer este assunto. Ainda bem que me faz essa pergunta. Não. Repara. Quando se produz qualquer coisa, seja em que arte for, seja em que campo for, claro que nós estamos a produzir para nós. Porquê? Porque nós estamos a transmitir qualquer coisa que é nossa, e se nós não estivermos contentes, satisfeitos e coerentes com aquilo que estamos a fazer, portanto, ok? Primeiro, mas depois, porque alguém dizia isso, eu vi no outro dia um comentário, alguém estava a dizer isso, o primeiro ouvinte, neste caso na música, daquilo que nós fazemos, somos nós próprios, não é? Não é o ouvinte, somos nós que os primeiros a ouvir. E o primeiro realizador do filme não é o espectador, é o realizador, porque o tem na sua cabeça, não é? Ou o pintor, porque o tem na sua cabeça quando está a fazer, e quando tem o quadro terminado, ele é o primeiro a vê-lo, não é? E tem a sua primeira impressão. No entanto, quem vai ver depois é toda a gente, não é? Claro. E se estamos a fazer coisas só para pessoas que são supostamente entendidos, porque isso também é outra questão, quem é que é entendido ou não é, não é? Mas estamos a fazer para toda a gente, tirando qualquer epíteto ou qualquer tipo de designação que tenha, nós estamos a fazer qualquer coisa que tem de ser sensível a toda a gente. Tocar. Tem que ser sensível. Sim. Quando eu digo ser sensível, é transversalmente e totalmente, não é? Portanto, tu não tens que saber nada de música para dizeres que achas que não se faz mais a música como se fazia antigamente, percebes? Ou não tens de saber nada de pintura para dizer assim, odeio as coisas de não sei quantos para gostar mais de não sei o quê, percebes? Tens toda a razão. Então a minha opinião verdadeira é essa, pronto. Não sinto que se faça música igual a antes, sem dúvida. Repara, sabes o que é que eu comparo um bocado isto aos carros? Tu antigamente tinhas nos carros,
depois penso com outra história que é esta altura da indústria. São dos 500. Tu nos carros, antigamente, tu distinguias os carros uns dos outros pelo formato que tinham, não é? Um Citroën, boca de sapo, era diferente de um Jaguar, que era diferente de um Mini, que era diferente de um Citroën, que era diferente de um Renault 5, Claro. percebes? E de repente começou a sair enfim, essa diversidade estética que tu dizias, não, eu vou comprar aquele carro porque eu gosto daquele carro que é mais bonito. Ou tu hoje em dia tu olhas para os carros, são todos iguais. Os SUVs são todos iguais. Outro dia estava à procura do meu carro e o carro não abria e não era o meu, era o outro. Não é essa... eram marcas diferentes, só que eram os dois igualmente pretos e eram os dois igualmente SUVs. Pronto, não é? E eu estava a dizer, aqui não é o meu carro. Isto era impossível de acontecer antigamente. Sim. Isso é o mesmo com a música. Agora, com a música, houve e esta tendência, que é de há muito tempo, de haver aqui um lado comum e uma estética comum que tem de ser assim porque senão o pessoal não gosta. Pois. Mas tem que ser tudo igual. E de repente não conseguimos distinguir o que é o quê e o quem é quem. Não é? Eu não estou a fazer juízo de valor. Sim, atenção, claro. Quem me está a ouvir, nada disso. Sim. Perguntaste-me se era diferente. É de facto diferente, não é? Não estou a dizer que é pior, que é melhor, que é... Agora, que sim que existe esta igualdade, se a palavra existe, de construir e de produzir, na tendência ou na necessidade de se dizer, se não for assim, a coisa não funciona. Nós sabemos que sempre houve padrões que são mais ou menos comuns às épocas que se atravessam. Isso sim, sempre foi. A vida toda, desde que a música é música. Agora, dentro desses padrões há muito mais à volta, não é? E esse muito mais à volta que te faz distinguir esteticamente aquele compositor daquele compositor, percebes? Aquele estilo daquele estilo. Claro. E é nesse propósito que eu gosto de continuar a navegar, percebes? Claro que irei tratar de trabalhar com um produtor que esteja por dentro das tendências, ou que esteja por dentro... Isso é bom sempre, obviamente. Sim, claro. Porque senão andamos todos... Mas sem nunca deixar de ter a minha impressão digital e ser eu, que é que no fim de contas é aquilo que qualquer compositor luta a vida toda ou trabalha a vida toda para ser a sua impressão digital que seja inconfundível. Claro, e entra aí um bocadinho aquela história de as regras da sobrevivência, porque tem que se continuar a tentar adaptar, mas ao mesmo tempo a firmeza de que não perder a nossa ética, a nossa essência, os nossos princípios, não é? Não, isso em tudo é assim. Em tudo é assim, não é? Porque senão és um molúsculo, com toda a consideração que eu tenho por eles, não é? Mas enquanto ser criativo e ser pensante, porque todos nós somos criativos, façamos nós o que fizermos, percebes? Nem que sejamos, como diria o Newton, só estúpidos, não é? Pronto. E às vezes a estupidez é uma arte, não é? Mas eu acho que é fundamental mantermos a nossa identidade, manter a nossa coerência, adaptar-nos às inovações, às coisas que existem, não por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de saber que existimos no nosso tempo. Claro. Não é? E isso não é sobrevivência, ou seja, é uma questão de sabermos que existimos no nosso tempo. E não dizermos que no meu tempo... Não, no meu tempo não, o meu tempo é hoje. Não é? Exato, claro. Mas se o meu tempo é hoje, eu não vou continuar a fazer o mesmo, não vou continuar a vestir calças à boca de sino, se calhar depois para amanhã outra vez. Exato. Não é? Estamos na tal expansão universal e essa mudança existe, que é uma mudança normalíssima, não há nada, meu Deus do céu, não. Claro. E sabes que, olha, isto leva-me aqui a outra história que eu quero partilhar, porque te como imenso, a meu ver, tu és uma pessoa que agarra esta missão que tu tens, missão de vida que seja, e que metes tudo à frente disso, daquilo que acreditas. Porque é que eu cheguei a esta conclusão? Porque às vezes até passas por cima de ti próprio. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Daquilo que eu percebi. Então, tu fizeste um concerto que era que estava relacionado a uma causa de violência doméstica, certo?
depois de ter estado 52 dias às portas da morte, ou mesmo a sofrer imenso. E, pelo que eu ouvi, até a fazer fisioterapia, até com uma cinta na caixa torácica, tu que tens que projetar a tua voz, tu chegaste ali e fizeste um mega concerto. Portanto, a minha pergunta é: onde é que tu arranjaste forças para o fazer? Apesar Olha, estas partes as pessoas não deixa-me só dizer uma sabem. coisa. Isto não tem nada a ver, não é de perto nem de longe o mal que é a violência doméstica. Sem dúvida alguma, claro. Quem é vítima de violência doméstica, isto não é de perto nem de longe a Claro. mesma coisa. Ou nem, percebes? Portanto, não é de todo. Se falaste das duas coisas, até me arrepiei, porque não é. Né? Isto é, no fim de contas, aquilo passou, aquilo foram momentos, passei com gente extraordinária, com quem me ri muito, com quem passei, olha, que se eu te disser que passei momentos extraordinários, passei, não é? Aquilo que tu dizias, aprende-se, muita coisa. Claro. Passei, de facto, esses 52 dias que lá tive, passei momentos que eu não vou esquecer nunca, por esse lado, pelo lado bom das pessoas, pelo lado com que vivi, da maneira como se ultrapassaram as coisas, da maneira como eu também me comportei como paciente, de dizer, epá, eu tenho também que ajudar esta malta a tratar de mim. Isto somos um conjunto, somos uma família. A minha família é esta, a minha casa é esta, portanto vamos tirar daqui o melhor que temos, não é? E depois, quando sais cá para fora, tens algumas limitações físicas, tens algumas dores físicas, mas no fim de contas, aquilo que tu procuras, fundamentalmente, quando sais cá para fora, é o colinho. Ok? Porque lá dentro, a coisa que não te falta é ver o colinho, não é? Sim. E chegas cá fora e procuras. É muito esquisito. E procuras o colinho. E de repente, quando eu cheguei, eu vou-te contar esta história muito engraçada. Quando eu chego ao Tivoli, fazer esse espetáculo, é um espetáculo que faço sozinho, com as guitarras, e eu entro e senti uma paz enorme. Percebes? Senti-me um conforto enorme quando me sentei e o espetáculo passou, diverti-me imenso, mas senti fundamentalmente uma sensação de enorme conforto e de enorme paz. Lindo. Porquê? Porque encontrei no espetáculo, encontrei no público, encontrei no meu ambiente esse colinho. Percebes? Lindo. Que Percebes? foram as pessoas É a esse colinho. honrar-te. E repare, não fui eu que. Eu perguntei isto a um especialista, não é? Que me disse: não, você encontrou, você sentiu, mas que é que eu senti isto? Você sentiu isso porque encontrou ali o colinho. E é Colinho porque esperado. é é a sua praia, é o seu sítio onde você gosta de estar, onde se sente bem, onde está integrado com as pessoas. Portanto, você sentiu um colinho e disse: E havia lá imensos bem amigos pensado, teus, bem não é? pensado. Não, Diziam que foi uma noite, estavam a contar que foi uma noite em que teve lá imensa gente que te ama, não é? Que estão na tua vida, que tinha saudades tuas, também que estava preocupada contigo, que chegaram sim. ali, até às vezes alguns incompatíveis, mas que chegaram lá e tu te esqueces em prol de uma coisa maior. Eu acho que ali É. acho que não há, pois, eu acho que assim, não acho nada se achasse entregava à polícia, como dizia a minha professora, mas o que eu senti fundamentalmente foi haver sim pessoas conhecidas, pessoas muito importantes para mim, mas fundamentalmente aqueles que estavam, isto não é um dito feito, é um dito feito, não é dito e feito. Dito e feito. Um dito feito que é para os anónimos. Não, de facto estava lá muita gente que eu não conhecia e essas pessoas que eu não conheci são essas pessoas que provavelmente nem sabiam de onde é que eu vinha. Né? Se calhar nem sabiam que eu tinha estado no hospital. Sim, E foram ver um sim, espetáculo sim, meu, sim. estás a ver? Portanto, essa carga estava diluída. A Sim, última sim. coisa que eu queria é que as pessoas sentissem: ele está aqui, coitadinho, deve estar cheio de dores. Deve estar cheio de dores. Né? Percebes? Mas encontraste essa força dentro de ti, isso é Não é essa admirável força que também. encontra-se nisso, percebes? Que é quando tu de repente sentas, porque ainda vejo um bocado de balhelhas, se este diga até é verdade, né? Sais ao fim do mês, ainda estás meio, e fui ficando, estás meio balhelha. E quando sentas-te
e parece que alguém te pega ao colo. E de facto alguém te pega ao colo, pega-te ao colo. O público, o ambiente, o palco, tudo aquilo, as canções, aquilo que tu queres. Parece aquela oração das pegadas na areia, sabes? E depois, já fico a pensar quem é que diz essa história, quantos é que já Pega foi, ao colo, quem é que diz, já não Deus sabe pega-nos ao quem é que foi colo. disso, quem é que foi, Muito bom. foi Fernando Pessoa, ou foi Eu nem o sei. Churchill, ou foi, não sei, Já não sei. daquelas Mas pronto. frases que toda a gente já foram Exato. assinadas por milhares de pessoas. Mas não, aqui foi o é que não, público. aqui é aquilo que eu ando a fazer há 46 anos. E é daí que tu tens de repente essa noção, dizes, esses 46 anos que andas a fazer isto, redundam nisto, não é? Ou seja, o que é que tu tiras de melhor disto tudo? Isto. É o que tu tiras de melhor. Espetáculo. Mais nada, estás a ver? Não, tu tiras muito mais, ok, mas Sim. o que tu tiras mesmo, e isso deu para pensar também, que é quando se tu espremeres e de repente vês que naquele momento, naquele dia, em cima do palco, tu de repente tinhas esses anos todos em cima de ti, com tudo aquilo que tu pudeste, e aquilo que nós falávamos antes de estarmos a gravar isto, é a capacidade de tu de repente apagares as coisas que não interessam, mas não apagas porque queres apagar, apagas porque elas se apagam. Não é? Exato. Elas próprias têm essa, ou seja, o teu sistema computurizado tem essa faculdade de apagar, e como estão apagadas já não te lembras delas. Tu já não podes dizer, não, eu apaguei, não apaguei. Sabes lá. Não é? Já foi. Já foi, como é que tu sabes que apagaste, não é? Sim, sim, isso, sim. É por aí. Eu gostava aqui de puxar um chapéu que às vezes talvez nem tanta gente conheça tanto, ou pelo menos não fales muito dele, que é o da solidariedade. E gostava que tu me contasse assim brevemente a história da Rita Lagartinho. Ui, que maravilha. Isso não é um chapéu, isso é um toque. Exato. O toque para quem não sabe, é aquele chapéu dos que um cavalos. capacete De que usam os equitação. cavaleiros. A Rita Lagartinho. Desculpa. Desculpa, é só aqui Sim. uma coisa. Principalmente a tua sensação ao envolver-te num projeto destes. Pode ser? Pois isto tem dois encantos, não é? Aliás, a equitação é um trabalho de conjunto, é um trabalho de equipa. Tem o encanto do cavaleiro, tem o encanto do cavalo, depois tem o encanto do conjunto. Não é? E são estes dois elementos que fazem com que o conjunto funcione. Eu montei durante muitos anos a cavalo e é o meu desporto de paixão e tive grandes mestres e sempre me foi dado a entender que montar a cavalo não é andarmos, desculpa lá o termo, de cu tremido a passear pela praia, não é? Não, é muito mais do que isso. E, não montando eu há alguns anos, fui convidado numa coisa de nada, foi uma coisa completamente casual, para ser padrinho da Rita Lagartinho. Quem é a Rita Lagartinho? A Rita Lagartinho é uma atleta paralímpica, que faz dressage e ensino a cavalo, e que tem todas as condições para ser uma grande atleta, e exige tudo que é de melhor da especialidade para fazer com que ela e o herói, que é o cavalo dela, sejam um conjunto que se pretende que seja. Né? E ela faz isto não para andar de cu tremido em cima do cavalo, faz isto para competir. Nossa. Para chegar às suas metas, para ser a melhor. Pelo menos para ela. Sim. Mas ela não, ela vai mais longe, ela percebe, ela quer e sabe que é preciso ser melhor que os outros. Sim, por isso é que ela está a competir. Não chega a competir connosco próprios. Né? E por isso é que existem as provas de paradressagem. E eu estou a contar esta história toda e estou-me a arrepiar todo porque estamos a falar de uma atleta que tem um envolvimento familiar extraordinário. Tem uma mãe do outro mundo, tinha um pai do outro mundo, ou seja, e que em tudo puseram para satisfazer a sua vontade e o seu propósito, não é? Dizia-me a mãe dela no outro dia, ela bem podia jogar outras coisas e ter outros desportos que há nas atividades paralímpicas, mas logo tinha que montar a cavalo, que é uma coisa que vai... Pois é.
É isso mesmo, não é? E ela tinha, e tem, e monta, e é. E ser o chamado padrinho desportivo dela é poder fazer aquilo que eu estou a fazer hoje. É tornar às pessoas que nos ouvem visível este lado de abnegação, de força de vontade, de paixão, fundamentalmente, destes atletas. Não é? Nós somos, de facto, nas disciplinas paralímpicas, somos muito mais medalhados do que nas disciplinas olímpicas. Não é? E eu, quando fiz o hino da Federação Paralímpica, foi a pensar exatamente nisso. Porque eles também querem ir mais longe, mais alto, mais forte. Não é? E eles vêm carregados de medalhas sempre. Só que a nossa sociedade continua a não lhes dar, provavelmente, a importância que eu espero que mais cedo ou mais tarde isso aconteça. E tu és um Que eles sejam os... Que eles sejam... embaixador disso, que é bom. Que é incrível. Eu sou um cidadão que se emociona fortemente com essa capacidade e com esse exemplo que eles dão ao nosso país enquanto desportistas. Fundamentalmente é que eles são desportistas. Espetáculo. Eu adoro equitação também, só Tá? que à parte do mundo desde pequenina. Claro. Eu queria aqui, já que nós estamos aqui nesta casa, não é? Como sabes, quer dizer, que é de Igrejasqueiro, e o teu pai foi presidente da emissora nacional. Foi diretor de programas da emissora. Sim, que naquela altura tinha naquela altura era um cargo mais importante que o de presidente. Era espetáculo. Não, eu vou-te explicar porquê. Uau. Porque o presidente da emissora era o presidente da emissora, o presidente da instituição. O diretor de programas é aquele que fez, é aquele que era o responsável direto por tudo o que de mau ou de bom se passaria lá dentro, não é? Claro. Ou seja, é o que controla a estação. Sim, sim. E nessa altura, controlar a estação tinha uma importância que não era só o rácio das audiências, não é? Como hoje em dia, era muito mais do que isso. A responsabilidade era muito maior do que essa. Era uma responsabilidade política, era uma responsabilidade nacional. Estávamos a falar da emissora do Estado. Sim, sim. E tu lembras-te da relação deles ou não? Lembras-te de ouvir Igrejasqueiro? Lembro de ouvir, sim, lembro do meu pai falar dele, tenho as fotografias que ele trocou com ele, com o meu amigo Alberto Represas, etc. Ou seja, faziam parte da mesma escola, porque o meu pai começou como locutor na rádio em 1947, entrou como locutor com um grupo de locutores, com o Pedro Moutinho, com a Maria Leonor, com o Dom João da Câmara, com o Jorge Alves, enfim, com um grupo daqueles que foram, nesse tempo, foram os ícones. Depois o meu pai, como tirou o curso de gestão, que chamava-se como Económicas e Financeiras, como na altura, foi agarrado pelos quadros da emissora nacional para o lado burocrático, para o lado... E então foi fazendo o seu caminho como funcionário público, que ele tinha orgulho em dizer, perguntava, qual é a sua profissão? Ele dizia, funcionário público. E foi fazendo o seu caminho até chegar a um ponto, até ser convidado para ser o diretor de programas da rádio. E foi até 1974, até ao 25 de Abril, onde com o 25 de Abril foi saneado. Pronto, e a partir daí acabou-se. E ele morreu? Morreu muito cedo, morreu 4 anos depois, morreu em 78. Era novíssimo, tinha 78 anos. E tu eras... disparado, tinha 57 anos. E tu eras novíssimo, não? Era novíssimo, aliás, nós estávamos a tocar em Berlim nessa altura, tínhamos ido o Trovante existia há muito pouco tempo, em 78 o Trovante existia há 2 anos, e nós tínhamos ido a um festival na Checoslováquia, e depois saímos da Checoslováquia diretos para Berlim Leste, na RDA, e chegámos a Berlim, e quando chegámos a Berlim tínhamos a notícia de que o meu pai tinha morrido. Sim. Nós ficámos em Berlim para fazer o festival, porque assim, em memória dele, que ele nos diria, o que é que vocês foram fazer ali? A vossa mãe está aqui, está acompanhada por vosso irmão, as pessoas estão cá, eu já não estou cá, já não vou... Falámos com a nossa mãe, pusemos a questão e o que é que ele quereria? Que nós ficássemos lá? Ficaremos, sim, senhor. E tu tinhas uma grande admiração por ele, não era? Claro que sim, eu tenho de facto lá está, eu acho que tem a ver um bocado com o que nós falámos há bocado, também acho que o microfone fechado não me lembro, que é tu teres
na ausência, tu tens referências que ficam, referências físicas, Exato. estás cheios, etc, etc, etc. E depois, durante muito tempo, e hoje continuo a ter, que é o que é que ele faria nesta situação? O que é que ele me diria para fazer nesta situação? Não é? Claro. E quando eu começo a pensar que tenho quase mais 10 anos do que ele tinha quando morreu, eu continuo a pensar, hoje em dia ele seria um miúdo, sei lá, não é? Mas continuo a pensar o que é que ele me diria nesta situação, o que é que ele faria, não é? E isso traz-me algum conforto, não é? É uma presença, para mim, constante, não é? Tanto do meu pai como da minha mãe. São presenças constantes. E essas presenças constantes, às vezes, dão-me uns abrolhos, estás a ver? Claro. Que é preciso ter. Sim. Como agora estou no topo da pirâmide, já não tenho ninguém que me dê abrolhos, não é? Exato. Portanto, Eles, de certa forma, continuam a dar. continuam a dar esses abrolhos. E é isso que eu penso que é o que fica, o sumo e a essência da educação. Exato. É essa. E achas que, porque estavas a dizer que ele foi saneado, se tu, e depois, logo depois, um pouco tempo depois, morreu, portanto, quase não teve uma oportunidade de... Teve 4 anos ali, aliás... uma injustiça, sentes um bocadinho isso? Ele tinha sido... Sim, profundamente. Sim. Isso sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, aliás, às vezes algum sentimento revanchista, né? Apetecia-me ter alguma possibilidade de me vingar, de o vingar, percebes? Sim, sim. E eu penso que a melhor coisa que seria que os que trabalharam com ele, que conhecem a sua história, o homenageassem da maneira que ele me devia ser homenageado. Mas pronto. Claro. De qualquer maneira, sinto que ele foi de facto injustiçado, sinto que foi uma grande violência que cometeram em relação a ele, e que sinto que ele não foi, nem ele nem nós, minimamente, ou seja, não foram pedidas as devidas desculpas em relação ao que se passou. Foi tudo mal, correu tudo mal nesse aspecto. A única coisa que correu bem foi nós termos tido esse alicerce que ele nos deu, o alicerce que a nossa mãe continua a dar, e nós dizermos que haja o que houver e seja lá o que for, as coisas têm que ser feitas tendo em conta os padrões, e estes padrões com que fomos, os padrões cívicos, os padrões morais, e depois os padrões, e o padrão fundamental que ele nos deu, que é o padrão do livre-arbítrio. Então, é isso. Isso faz-me aqui para uma pergunta que muitas vezes os chapéus que te querem pôr, não é? Que tu até podes ter usado no passado, Sim. mas que se calhar hoje em dia já não faz sentido, e nós somos a tal expansão que estavas a dizer, não é? Então a pergunta é qual é que é o chapéu que se calhar ainda te põe, ou que te põe e tu tipo, mas já não estou aí, ou já não quero esse chapéu, ou já não sou esse chapéu, ou se calhar nunca fui. Tens assim algum? Não, porque assim, eu vou penduro-os todos na parede. Quando eu já está. Às vezes apetece-me ir lá buscar algum. Posso dizer que provavelmente um que ainda continua a ser posto, há dois, não é? Mas não, há um, de facto, que me continuam a pôr, mas é um chapéu que às vezes digo assim, escusam de me pôr, que eu próprio o ponho se me apetece lá, porque não me apetece pôr, que é o Trovante, não é? O Trovante existiu durante 16 anos e eu existo há 32. 32, 16, agora eu estou como a fazer as contas, não é? O dobro, quase. Ou mais, não sei. Mais do dobro. Eu estou com 46, há 30 anos, não é? Portanto, o dobro. E continuam, ou seja, eu tenho uma obra feita e continuo a fazer. As minhas referências do Trovante estão lá todas. Gosto muito de ter feito parte do Trovante. Volto atrás, continuo a cantar aqueles sons do Trovante. Sim, senhor, é isso, não é? Agora, deixem-me também falar um bocadinho daquilo que eu tenho feito durante este tempo todo, não é? Claro. Por isso é que eu digo, quando eu quero pôr o chapéu do Trovante, chega o Trovante e ponho o chapéu na cabeça, não é? Olha, Sou eu que o ponho. Já agora que estás com o chapéu, podes contar aqui a história desse do chapéu. Olha, não sei, isto é um chapéu... No meio disto tudo, isto é um chapéu que eu comprei para aí há 30 anos. Ele é bem verde, só para há pessoas que estão a ouvir. Qual é a cor dele, coitadinho? Verde, amarelado, tinha aqui uma fita castanha e é o único chapéu que eu tenho, não é? Depois tenho uns gorros e uma boina,
E é o único chapéu que eu tenho. E é um chapéu que eu comprei há 30 anos, ponho quando preciso dele, ando às vezes assim um bocado aos pontapés. E o meu filho mais novo, que agora tem 20 anos, mas quando tinha pai 10, começou a andar com o chapéu. E há um dia que eu andava ele com o chapéu sempre. E há um dia que eu chego e pego o chapéu, ponho o chapéu. Ele chegou a dizer assim: pai, o chapéu é meu. E eu disse: Olha, tá ok. bem. Portanto, a propriedade Já passa a tem ser tua, herança. não é? Portanto, eu neste momento sou fiel guardião do chapéu do meu filho, Muito que já bom, um dia foi meu. muito bom. Olha, e se o chapéu te pudesse levar para trás no tempo Sim. e pudesses ou mudar alguma coisa que fizeste, ou reviver um momento que foi incrível, que foi assim memorável, onde é que tu irias? Ou o que é que farias? Uh, Ouve lá, eu sinto-me tão bem com aquilo que correu menos bem, Uhum, percebes? Que não consigo identificar. Não consigo identificar. uhum. Um, Ou então um Sabes que momento eu. bom. Hã? Ou mesmo um momento Perdão? bom, um momento incrível. A ver, qualquer coisa que queiras viver outra vez. Podias usar e olha, agora vou exatamente para este lugar, neste momento que eu me senti. Que se quem sabe, não sei. É tão difícil. É tão difícil. Juro, é tão difícil fazer essa escolha. Tão difícil que seria de tal forma injusto para comigo próprio e para a minha própria vida eu ter de dizer, eu agora queria-me respeito, percebes? Não, epá, é a história do que gosta mais do paizinho ou da mãezinha, carne, estás a ver? Sim. E pelo menos encontrar uma pessoa, que já cá não está. Encontrar uma pessoa, gostava imenso de Esse é encontrar o o meu pai, exemplo. sem É um dúvida bom nenhuma. exemplo. Não, gostava de encontrar o meu pai, gostava de encontrar a minha mãe, gostava de encontrar, olha, gostava de encontrar a pessoa que trabalhou em minha casa e que eu me lembro tantas vezes dela durante anos e anos, que é a minha Cândida, que era de Adoro. Carreço, Muito portanto, bom. pertinho da terra do meu avô, e que era fantástico, que foi lá para casa quando eu tinha 4 anos ou 5 anos, Sim. e era da família também, ou seja, das minhas avós, ou seja, todo. Repara que eu tenho uma família pequenina, não penses que é uma família grande. Os meus pais eram filhos únicos, portanto eu não tenho tios, não tenho primos, direitos, pelo menos. Sim, sim. E as minhas avós, os meus avós, morreram muito cedo também, Sim. percebes? Então ficou O aquele pai da minha mãe núcleo. morreu com 35 e o pai do pai do meu pai morreu Uau, com 40 e picos, super novo. percebes? Então eram todos super novos. Portanto, só conhecia as minhas avós. E a nossa família era isto, Então se era uma. calhar um jantar com a família outra vez. Isso Ia é ser que era uma um boa, jantar já com a família viste? outra vez, não É a é? primeira vez que estou a ajudar um convidado a viajar no tempo. Certo, mas aí tenho que chamar um espírita qualquer, certo? Trata-se de... Não, estou a brincar. Exatamente. Olha, e se pudesse para a frente no tempo, daqui a whatever, o tempo que for, mesmo que seja um tempo longínquo, onde tudo é possível, o que é que tu vês, quem é que tu és, onde é que tu estás? Eu vejo-me a fazer exatamente o mesmo. Vejo-me vejo-me a brincar com os meus netos, vejo-me a fazer exatamente o mesmo. Mas é isso, ou seja, prosseguindo no tempo. Uh, não quero parafrasear o Marcelo Caetano, mas eu sou muito evolução da continuidade. Né? Adoro. Sou muito assim, não sou de grandes empurrões, não sou de grandes quebras, não sou camaleónico, gosto de evoluir na continuidade, não é? Mas gosto de saltar fora da minha zona de conforto. Sempre que posso, sempre que faz sentido. Não salto só por saltar. Não vou só por voar. Aliás, não me atrai nada a saltar de paraquedas. Porque eu sei uma coisa, eu não gosto de fazer nada que não tenha retorno. Percebes? E as coisas quando... Saltar e fora da minha zona de conforto tem muito a ver com isso. Vou, porque sei que é bom, arrisco, e vou para a frente, vamos para a frente, mas sei que tenho retorno. Não é? Mas Nem que seja normalmente... crescer com os... Hã? Nem que seja crescer mais um bocadinho, Nem não que é? seja mais um bocadinho, ou seja, até posso sair fora da zona de conforto, ok, isto correu bem, mas agora se não estou meio, deixa-me cair para trás um bocadinho, Claro, deixa-me cá recuar. exatamente. Para a frente e para trás, aí sou um bocado leninista também, não é? A gente faz no avança, 2 para a frente, 1 para trás, 2 para a frente, 1 para trás, já viste a então, portanto, Espetáculo. pá, sou muito bom.
Luís, olha, Olha, obrigadíssima por gostei este imenso. tempo que tivemos aqui. Eu ficava aqui mais muitas horas. E acho que nós temos muito para conversar ainda os dois. E Teremos sim, senhor. obrigada a toda a gente que esteve Eu é que aqui. agradeço. Foi um prazer enorme e E até à divirtam-se próxima. todos. Obrigada. Obrigado. Jantarada com amigos, cheia de fritos e bebida. Sabe quem é que paga? Muitos cigarros e noitadas a trabalhar. Sabe quem é que paga? Medicamentos para tudo e mais alguma coisa. Sabe quem é que paga? Você. Não, sou eu a pagar. Em todos estes casos, sou sempre eu, o fígado, a pagar. Goronzan, para os excessos do dia-a-dia.